canal em que eu cumpro realmente as minhas promessas. Bom, esse vídeo demorou pra acontecer, mas, né, depois de tanto tempo, finalmente ele aconteceu. Eu vim aqui hoje falar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro e como que foi a minha jornada MLV. Pra quem não sabe, todos os anos o nosso querido, amado, salve, salve, Geek Freak faz uma maratona, né, no verão e uma maratona no inverno. E eu estou todos esses anos aqui no canal fazendo o quê? Promessas levianas. Nunca consigo efetivamente cumprir as coisas, né, que eu falo que eu vou ler, mas dessa vez foi bem diferente. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o que eu ia ler na maratona e coloquei aqui alguns livros. Tiveram algumas pessoas que desconfiaram, falaram que eu já estou sem credibilidade. Mas finalmente aconteceu, senhoras e senhores. Esse vídeo vai acabar ficando um pouco mais longuinho, porque eu estou batendo mais um papo sobre cada leitura e o que eu achei dela. Então, se você não está com muita paciência, tá sem café aí, pra você fazer aquele cafezinho, sentar e escutar até o final, você pode ver aqui embaixo que vai estar o tempinho de cada coisa. Então, se você quiser ver especificamente algum livro, vai aqui embaixo que vai estar tudo ali. E também já não esquece que junto com este link e junto com este tempinho e junto com o nome deste livro, vai estar aquele link maroto da Amazon. Então, se você quiser comprar qualquer dos livros que eu estiver falando aqui, você pode utilizar esse link, então não vai pagar nada mais por isso, mas eu vou ganhar uma comissãozinha, então já ajuda bastante a gente aqui nesse canal. Vou começar falando sobre as minhas leituras de mangá. Eu estava sem os meus mangás enquanto estava morando fora, mas agora que voltei, eles estão todos aqui me esperando e eu resolvi voltar a ler. É uma história do mundo dos Cavaleiros do Zodíaco e que vai acontecer antes da saga do Santuário. E aqui a gente vai conhecer as Santias, que são guerreiras mulheres que acompanham Athena e a protegem. Então a gente começou essa história bem antes, um pouco antes da saga do Santuário começar. E aí, durante a história, ela fala um pouquinho que aconteceu essa saga do Santuário e depois a história acaba continuando. E aí ela vai dar continuidade à história de depois, do que aconteceu depois com as Santia, onde elas estão, o que elas estão fazendo. Eu tô gostando bastante. Depois que eu acabar todos os volumes, porque são bem pouquinhos, são 9 volumes, eu vou fazer um vídeo especial falando sobre tudo que eu achei dessa série, Mas, como esse aqui é um lançamento bimestral, ele acabou de lançar o número 7, então ainda precisamos esperar o 8 e o 9 serem lançados, mas depois disso tudo eu vou vir aqui fazer um vídeo todo falando sobre a saga inteira. Esse mês também eu continuei a minha leitura de As Primeiras 15 Vidas de Harry August, só que eu ainda não terminei, então eu não vou falar muito sobre o livro aqui, mas eu tô gostando bastante dessa leitura. E também comecei a ler A Profecia das Sombras, do Rick Riordan, mas como começou a maratona e eu tinha acabado de começar o livro, eu resolvi deixar ele pro mês que vem. Então esses vão ser duas leituras que provavelmente eu vou falar no próximo mês. Mas já me conta aqui se você leu, se você curtiu, né? Porque, né, pra gente saber quanto tempo que a gente vai, né, dedicar ao negócio. Então vamos lá, na minha maratona maravilhosa, o que acontece? Eu tinha colocado aqui algumas leituras e eu falei que eu ia começar lendo o quê? Aquele livro Polêmicos, que eu tô há todo tempo pra acabar de ler esse livro e nunca acabo, quer dizer, que eu tô há todo tempo pra começar a ler esse livro e nunca leio, que é O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. Esse livro aqui é de 1963, é um livro bem antigo, mas que ele é um dos clássicos de ficção científica e que foi o livro que deu origem tanto ao filme, todos os filmes, né? Esse livro aqui ele vai contar uma história em que o mundo vivido aqui é um mundo em que as jornadas espaciais já são uma coisa normal. Todas as pessoas podem sair do planeta, viajar pelo universo e conhecer coisas novas e etc. Existem duas pessoas nesse livro que estão na sua nave e acabam visualizando uma garrafa no meio da galáxia em que eles estão ali viajando. Eles decidem pegar essa garrafa e descobrem que dentro dela tem uma carta com um relato de alguma pessoa que vivenciou uma coisa muito diferente.
Esse relato é o que nós vamos ler nesse livro, é o relato de um jornalista que acabou fazendo uma viagem, né, ao universo fora do planeta, junto com 2 cientistas. A ideia deles é que eles cheguem a uma estrela que fica em uma galáxia bem distante da nossa, para descobrir o que tem naquela estrela, como que funciona, é um outro sistema e etc. E aqui eles vão narrar como funciona toda essa viagem, como eles fazem para chegar até essa estrela tão distante. E também vão narrar o que eles encontram neste novo planeta. E quando eles chegam lá, eles descobrem que esse lugar que eles queriam ir é bem parecido com o nosso planeta Terra. Então eles resolvem explorar. E tudo que vai acontecer dentro dessa exploração que eles fazem, a gente vai ler aqui no relato desse jornalista. Eu gostei bastante de ler esse livro, achei ele bem interessante, assim, nos relatos. É um livro que tem uma escrita um pouco diferente do que eu tô mais acostumada a ler. Eu tenho lido bastante livros de Young Adult, então eles têm uma escrita um pouco mais contemporânea, né? E aqui a gente tem um escritor que é dos anos 60, então é uma escrita um pouco mais rebuscada, tem umas palavras um pouco diferentes. Mas de qualquer forma é muito fácil de entender, é até bom para você poder treinar um pouco seu vocabulário de palavras diferentes. E eu gostei bastante do livro, embora eu tenha achado que muitas vezes ele é um pouco lento. Então, para esse livro aqui eu acabei dando 4 estrelas, gostei muito da leitura, recomendo se você gosta dos filmes. E se você gosta também de ficção científica, é um bom livro, eu gostei bastante e ele é bem curtinho. Então vale super a pena. Outro livro que eu li também na maratona foi o lindo e maravilhoso 15 Dias, do Vitor Martins. Eu gostei muito dessa leitura. Achei uma leitura muito gostosa, muito simples e muito fácil de fazer. A escrita do Vitor é maravilhosa, ela é muito fluida e você entra de cabeça no que o Felipe está passando e como ele se sente. E por mais que você não tenha a vivência exatamente como a dele, você consegue realmente sentir o que ele está sentindo. Então eu gostei bastante desse livro. Ele vai contar a história do Felipe, que é um jovenzinho, o que, gente? Gordo, que passa por todas as coisas que uma pessoa gorda passa quando a gente vai pra escola, né? Porque as pessoas são pessoas escrotas, não é mesmo? Então, se você já passa por algum certo bullying, só porque você tá vivo e tá respirando, você imagina se você tiver algum motivo pelos quais as pessoas acham que podem te zoar. Então, a gente vai passar por todas essas coisas que o Felipe passa e todas as angústias que ele sente. O foco que deu aqui do livro foi muito interessante porque o Vitor conseguiu trabalhar que, assim, o Felipe, ele é uma pessoa gay e gorda. Mas o fato dele ser gay não é uma questão aqui, porque ele se aceita muito bem, a mãe dele aceita ele muito bem, então ele passa o sufoco mesmo porque ele é gordo. E isso foi muito legal, porque a gente sempre tem essa problematização muito grande, né? Porque as pessoas são gays, são lésbicas, são o que for. E eu acredito muito que as coisas vão deixar de ser um preconceito e a gente vai deixar de ter preconceito com as coisas se as coisas forem naturais. E esse livro foi muito natural, essa coisa do Felipe. O Felipe é apaixonado por um menino que mora no prédio dele e que também é gay, só que não saiu do armário. E aí ele acaba que acontece a situação em que o Felipe vai ter que hospedar esse vizinho dele por 15 dias. E são os 15 dias em que a gente vai viver com o Felipe e todos os personagens que são maravilhosos desse livro. Eu achei o livro muito legal, muito sensível, muito fofo. Eu gostei bastante da história, fiquei torcendo vários momentos e eu li esse livro tão rápido, mas tão rápido, que assim, quando acabou, eu me senti um pouco órfã, não sei. Eu gostei muito. Eu dei 5 estrelas, óbvio, porque foi uma leitura muito gostosa de se fazer e eu também super recomendo. Outro desafio que tinha na maratona era você ler um conto. Um desafio extra, né? Pela nossa rainha Mai. Então eu resolvi ler O Noite de Ano Novo, da Cissy Freire, que é a minha amiga que tem o canal dela também, Cissy Freire. Eu também vou deixar, além do link pra você ler esse livro no Wattpad, que tá super de graça e ele é um conto super rapidinho. Vou deixar também o link do canal da Cissy para você conhecer. Esse conto, ele vai falar sobre um casal que tá meio que tentando se resolver, né? Resolver a vida deles no ano novo. Então, ele parece que eles brigaram e a relação deles é um pouco conturbada e eles estão na noite de ano novo
meio que tentando resolver se esse relacionamento vai pra frente ou não vai pra frente. Esse conto aqui já é um romance, é uma coisa mais adulta e tal. Eles têm algumas questões que estão conversando e você vai participando um pouco do pensamento, principalmente do homem, né? Ele é contado a partir do ponto de vista do homem. E para esse conto aqui eu acabei dando 3,5 estrelas. Eu gosto muito da escrita da Cici, mas para essa história especificamente eu acabei não me conectando muito com os personagens. E aí eu acho que eu acabo não sendo muito público para esse tipo de leitura, porque embora hoje eu já esteja um pouco mais aberta a ler certos romances, eu ainda tenho um pouco de ranço, talvez. Então eu não curti tanto assim a história, embora a escrita dela seja maravilhosa, e eu vou deixar aqui embaixo porque é um conto super rapidinho e de graça. Me dá essa oportunidade porque por mais que eu não tenha gostado tanto assim, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai gostar. Então, vou deixar aqui embaixo tudo para você poder ler lá o conto A Noite de Ano Novo. Minha próxima leitura aqui da maratona foi a HQ Espectros. Essa HQ aqui, ela é do Thiago Spikes. E eu achei essa HQ bem diferente, assim, a história é uma história bem diferente, eu achei muito legal por isso. Ela é uma HQ brasileira, então, assim, esse ano eu gostaria muito de poder ler mais HQs brasileiras e tal. Eu achei o traço muito bonitinho, gostei bastante. É o tipo de traço que eu gosto muito. Inclusive o Thiago tem um canal no YouTube, ele ensina as pessoas a desenharem, fala um pouco sobre desenho. Achei bem legal também o canal dele, foi uma inscrita que falou pra mim que ele tinha canal. E esse Espectros Paralisia do Sono, ele vai contar a história da Lila, que é uma menina de 19 anos, que ela acaba dormindo e quando ela vê no meio do sono, ela está fora do corpo dela, no quarto dela, olhando ela dormir. Ela acha que ela morreu e ela fica desesperada, né? Meu Deus, o que aconteceu? Socorro, eu tô vendo eu dormindo ali, que diabo é isso? Até que ela descobre que ela tá sofrendo uma paralisia do sono, né? Que é uma coisa que acontece. Quando a gente dorme, meio que a nossa alma fica entre os planos espirituais. Ela teve a sua razão, a sanidade e a criatividade roubadas e ela agora precisa tentar recuperar essas coisas para ela poder voltar à vida dela normal. E o único problema é que a razão e a sanidade, ela até consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. O problema é que a criatividade dela foi roubada por uma entidade chamada Glor, que vive nesse mundo e que rouba a criatividade das pessoas e que muito poucas pessoas conseguem realmente recuperar essa criatividade. Mas como ela é uma pessoa que gosta de desenhar e ela gosta de criar, ela vai fazer de tudo para poder recuperar essa criatividade dela. E ela vai contar com a ajuda de dois personagens aqui também, que são muito legais, mas que foi uma coisa muito fofa. Eu gostei muito dessa HQ, dei 4 estrelas para ela, porque eu achei ela uma gracinha. Eu só não dei 5 estrelas pra ela porque eu achei que o final podia ter mais umas 2 pagininhas pra gente entender melhor um pouquinho e conhecer melhor um dos personagens aqui, que eu fiquei muito interessada em conhecer. Então só por causa disso que ela não teve 5 estrelas, mas eu gostei bastante da história, achei uma história muito fofa e super recomendo também que vocês possam ler essa história e também, né, dar o devido valor a um quadrinista brasileiro, né, porque é sempre bom a gente incentivar essa galera para que a gente tenha cada vez mais quadrinhos brasileiros. E para finalizar, o último livro que eu li nesta maratona foi Labirinto, do A.C.H. Smith com Jim Henson. Esse livro aqui, ele vai contar a história do filme, então se você não conhece o filme Labirinto, eu vou deixar aqui o link, porque no YouTube agora nós temos uma locadora virtual em que você pode comprar alguns filmes e poder assistir a hora que você quiser. E esse filme tem aqui no YouTube também, então eu vou deixar aqui embaixo caso vocês queiram ver e conhecer um pouquinho da obra. Esse livro aqui vai contar a história da Sarah, que é uma menina que está ensaiando para uma peça de teatro e ela acaba sendo castigada pela madrasta dela a ficar em casa com o irmãozinho dela, cuidando dele, enquanto os pais dela vão jantar, vão no teatro, alguma coisa assim. E aí a Sarah está lá ensaiando a peça e o Toby, que é o irmãozinho dela, não para de chorar e ela fica com raiva desse irmão. Embora ela ame muito o irmão, ela fica às vezes com muita raiva dele e ela se sente super, nossa, porque eu tenho que ficar com ele, lá. Ela é um pouco mimizenta, mas ela acaba falando as palavras que ela não deveria falar. E eis que o rei
dos duendes vem para o mundo dela para buscar o Toby e sequestra essa criança para que ela possa se livrar do irmãozinho e viver a vida dela. O problema é que ela acaba se arrependendo e vai atrás do irmão dela na cidade dos duendes e ela precisa passar pelo labirinto para poder encontrar de novo o irmão e salvá-lo e poder voltar para casa com ele antes que ele vire um duende do Rei dos Duendes. Esse livro aqui é muito legal, ele é exatamente o filme, então se você talvez não queira ler o livro, você pode ver o filme, ou se você quer ver o filme e ler o livro, eu recomendo também, porque são formas diferentes de contar a mesma história, mas eu gostei bastante. Aqui teve aquele clima de saudade, de nostalgia, eu gostei bastante de ler o livro. E esse filme, inclusive, ele é estrelado, o nosso rei dos duendes é o David Bowie, que era um excelente artista, eu gostava muito dele. Então, eu super recomendo tanto o livro quanto o filme. Para esse livro aqui, eu dei 4,5 estrelas, porque eu achei ele, às vezes, um pouquinho lento demais para mim. Talvez eu não estivesse tanto na vibe, né, de ler um livro em que eu já sei a história por causa do filme. Eu não sei, só sei que, às vezes, a leitura acabou ficando muito lenta para mim. Mas eu gostei bastante de poder reviver essa história e super recomendo se você também gosta desse tipo de história de fantasia, é bem legal. E também se você já viu o filme e tem um pouquinho de saudade desse universo, também recomendo a leitura, que com certeza vocês vão gostar bastante. Muito bem, gente, esses aqui foram os livros que eu li no mês de janeiro e como foi a minha jornada MLV. Como vocês podem ver, eu finalmente consegui ler todos os livros aqui, eu me propus ler. Então eu fiquei bastante feliz com isso, gostei bastante de poder realmente ter lido tudo que eu queria ler esse mês. Me conta aqui embaixo como que foi a sua jornada MLV, se você conseguiu ler ou se você flopou. Se você flopou, fica tranquilo, gente, que isso acontece, tá bom? Eu sou a rainha do flop, eu posso falar pra você que isso é normal. Então não fica chateado com isso, vão ter outras oportunidades pra gente poder ler mais. E também não esquece de me contar, caso você já tenha lido algum dos livros que eu citei aqui, me conta se você gostou, se você não gostou, qual foi a nota que você deu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, que me ajuda bastante aqui no canal. Nós estamos tendo vídeo aqui nesse canal 3 vezes por semana, então toda segunda, quarta e sexta-feira tá tendo vídeo aqui. Me segue nas redes sociais pra gente poder ficar sempre pertinho, poder compartilhar tudo, não é mesmo? Eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau, tchau.